Olá! Continuando com a campanha Alimento Seguro, hoje o assunto tratado vai ser receituário agronômico e eu vou começar pelo óbvio. O que é receituário agronômico? O receituário agronômico ele é um documento que contém a prescrição do uso dos agrotóxicos a serem utilizados nas lavouras pelos agricultores. A emissão dele é obrigatória para toda a venda, para toda a comercialização, e utilização dos agrotóxicos e produtos afins. O receituário agronômico ele é muito importante. Ele é uma ferramenta essencial que contém as orientações dos agricultores que utilizam esses produtos, que utilizam os agrotóxicos, para que todos os cuidados sejam tomados e para que se tenha uma produção final de alimento segura, inclusive para o ambiente. E ele é uma conquista, na verdade. A primeira lei sobre o assunto, no Estado, ela foi apresentada pelo então deputado Antenor Ferrari, e ela foi aprovada em 1982, e ela também é fruto de discussões que aconteciam desde a década de 70 por movimentos ambientalistas. Então, em 1982, foi aprovada essa lei, que repercutiu no Brasil todo, porque ela foi a primeira lei de controle de agrotóxicos e de insumos químicos. Mais tarde, em 1989, a Lei 7.802, que é regulamentada pelo Decreto 7.074, também de 89, estabeleceu no artigo 13, que é um artigo muito importante, que a venda de agrotóxicos e produtos afins, ela deve ser feita através de receituário agronômico e que a prescrição desse receituário deve ser feita por profissionais legalmente habilitados. Para chegar num diagnóstico e numa recomendação adequada para determinada praga ou doença que esteja acontecendo na lavoura, nas plantações, é necessário que haja diálogo entre os agricultores e o profissional que vai fazer essa recomendação. Isso porque, além dos próprios sintomas que determinada praga ou doença pode estar causando nas plantas, muitas outras questões devem ser analisadas, como, por exemplo, quais são os equipamentos disponíveis na propriedade para aplicação de determinado produto, qual o pH da água que os agricultores utilizam para fazer a calda, se o agricultor ou agricultora possuem os equipamentos de proteção individual, os EPIs, que são extremamente importantes no caso de manipulação desses produtos, qual a fase que a cultura se encontra e também que outros produtos foram utilizados nesse mesmo plantio. Isso é muito importante porque para que haja rotação dos grupos químicos de agrotóxicos para evitar que haja resistência a determinado produto, a determinado ingrediente ativo. Bem, depois que o profissional que está auxiliando o agricultor ele tiver essa série de informações, e claro, com base também nos conhecimentos compartilhados do agricultor, que conhece como ninguém a sua lavoura, é necessário que seja analisado o nível de dano econômico, que resumidamente é o ponto no qual a incidência da doença ou ataque da praga justifica a utilização de determinado produto, nesse caso agrotóxicos. Depois de tudo isso, esse profissional, que pode ser um engenheiro agrônomo, técnico agrícola, técnico agropecuário, que acompanha a propriedade, ele vai fazer uma descrição detalhada sobre quais produtos, qual agrotóxico utilizar, a dosagem, o volume de calda, o tipo de bico e pressão que deve ser utilizado para este produto, e também vai ser necessário indicar a necessidade de correção do pH, por exemplo. É muito importante que a gente saiba se o produto em questão ele possui registro para a cultura na qual a gente quer utilizar esse produto. Também deve ser indicado para o agricultor as condições climáticas ideais para aplicação. O tempo de reentrância, entre uma aplicação e outra para entrar na lavoura novamente, e principalmente, nesse caso, o tempo de segurança, a carência, o intervalo entre a última aplicação desse produto e a possibilidade de colheita, para que não haja nenhum problema de contaminação. O receituário agronômico, além de tudo isso que eu falei, ele ainda orienta sobre o transporte e armazenagem desses produtos, sobre a tríplice lavagem, que é muito importante, e também sobre o descarte da embalagem. Bem, o receituário agronômico, ele não é só uma burocracia a mais que o agricultor e o profissional tem que cumprir, não é somente um papel. Ele é uma ferramenta que contribui com a segurança dos agricultores, do ambiente, dos consumidores. A gente tem que manter em mente que agrotóxicos são produtos químicos que representam risco à saúde das pessoas, aos animais, aos recursos naturais, caso não sejam utilizados da maneira correta. Em caso de eventual inconformidade, por exemplo, tanto o profissional que fez a prescrição quanto o agricultor podem ser responsabilizados pelo ato em si, pela utilização de maneira irregular, tanto quanto pela omissão de alguma orientação por parte do profissional. E aí é importante mantermos em mente que a lei dos agrotóxicos, ela prevê alguns enquadramentos, dependendo do tipo de falha que houve, inclusive dependendo da falha, como crime ambiental inafiançável. Então é muito importante que esse documento seja levado a sério não como uma burocracia, mas como uma orientação e uma segurança para todos.